Então, eu fico defendendo o direito dele. Então, eu fico perguntando, cadê o Aras? Né? Lembra? Cadê o Aras? Mas o Aras tá ocupado, cara. O Aras trabalha muito, cara. Você acha que é fácil você ser o poste oficial da República? Você fingir que não vê todos os crimes que o Bolsonaro cometeu durante 4 anos? Porra, não é fácil não, cara. Tem respeito o Aras, cara. Cadê o Aras nisso? Mas o Aras é o engavetador geral da República, né? Mas... Caralho, ele chamou de engavetador. Engavetador era o procurador do FHC. O Monark, cara, ele é um louco, que ele se finge de louco, que ele sabe que tá errado. A impressão que eu tenho é que o Monark não é louco não, que ele é safado, ele sabe que tá errado. Não importa, porque pelo que tá vindo aí, ou quem tá abaixo... Não importa. Cara, olha só, essa mulher é golpista, né? Mas não importa, ele fala, o Aras é o engavetador geral da República. O que o Monark quis dizer? Que o Aras é um safado. Ela falou, cadê o Aras? O Aras é um safado. Pra ela não importa. Achou que nem Mas eu acho que está a Lindora tá tentando. Pra mim, uma máfia tomou conta do país, né? Tem uma máfia tomou conta do país, essa máfia é gigantesca, tem muita gente envolvida. E uma máfia tomou conta do país, realmente, Monarca, uma máfia tomou conta do país, uma máfia gigantesca, que ela começa lá no Rio de Janeiro, entende? Lá nas milícias, que envolve a maior milícia do Rio de Janeiro, que é o Sindicato do Crime, que eu acho é o nome, que envolvia o Adriano da Nóbrega, que era o maior matador do Rio de Janeiro, que foi condecorado com a maior honraria da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo Flávio Bolsonaro, a mando de Jair Bolsonaro, quando Adriano estava preso. Adriano que morreu vítima de tiros da polícia lá no Nordeste. E Bolsonaro, quando Adriano da Nóbrega estava preso, isso acusado de homicídio, chamou o Adriano da Nóbrega de herói. Realmente. Tem uma quadrilha, é a quadrilha bolsonarista. Essa máfia tem conexão com o crime organizado. Com tudo. E ela... Crime organizado, realmente. Milícia é crime organizado. Domina o país. Crime organizado que nem aquele que colocou 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. Narcoditadura. E eles... Narcoditadura, olha! Narcoditadura! Olha, essas pessoas, elas não têm noção do que elas falam. Que se você ficar com... Eu tô fazendo esse exercício agora de fazer react, que se você ficar completando a loucura delas com as informações do mundo real, eles se complicam automaticamente. É por isso que eles não debatem. Não debatem com ninguém que vai contrapor. Vocês viram o saco que a Renata Barreto levou do Elias Jabbour. Se eles baterem de frente com qualquer pessoa que tem um mínimo de substância, que não é o caso do Elias Jabbour, o Elias Jabbour tem muita substância, mas eu sou um cara que eu tenho um mínimo de substância. Se uma mulher dessa vai entrar numa de debater comigo, eu vou humilhar ela. Simples assim. Com interesses internacionais. Tomaram o país à força. E é isso. Eleição não se ganha, se toma. Tomaram o país à força. Eleitos democraticamente nas urnas. Que papo maluco é esse de que tomaram o país à força? Quem quer tomar o país à força são os golpistas. E sabe o que eu acho, Copel? Você é otimista, mas eu não sou. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar quieto até o Lula assumir e vai se recolher. Vai para outro. Óbvio, ele é um covarde do caralho, tá morrendo de medo de ser preso. Vai, sei lá. A gente tá com várias opções na mesa. De verdade, isso não é viagem. Bolsonaro... Vamos lá. Cara, quando a pessoa... Mano, 100% das vezes que alguém fala isso, vem aí uma viagem. Quando a pessoa, olha, eu vou falar um negócio pra você que não é viagem, tá? Mas os reptilianos tomam conta do mundo. Inclusive, a Rainha Elizabeth, ela era uma reptiliana, que ela não morreu. Ela apenas, o reptiliano, abandonou a pele e agora está dentro do filho dela, o príncipe Charles, que agora é o rei Charles. O Bolsonaro sabe das coisas com toda certeza. Ele sabe que a esquerda não está de brincadeira para prendê-lo e fazer a família dele sofrer, com razão ou sem razão. Porra, essa galera, ela sabe que os crimes que o Bolsonaro cometeu. A esquerda quer prender a família do Bolsonaro para fazer ele sofrer. Tá certo, a gente quer fazer ele sofrer. Eu quero fazer ele sofrer, eu gostaria muito de fazer o Bolsonaro sofrer, adoraria fazer isso pessoalmente, inclusive. Mas o Bolsonaro cometeu, ele e a família dele cometeram vários crimes. Toda a família, Jair, Eduardo, Flávio, Carlos, Jair Renan, que é o Sinforoso,
e a Michelle. Só a Laurinha não cometeu o crime porque não tem idade para isso ainda. Todo mundo cometeu crime naquela família. Não tem nenhum que não tenha cometido crime. E não vão ser presos para fazer ele sofrer. Vai ser preso, vai sofrer, mas vão ser presos, vão sofrer porque cometeram crimes. Simples assim. Não importa a razão. Sim, ele sabe, ele tem consciência disso. O pessoal que apoiou ele sabe disso, sabe? Então, quem se elegeu na onda do Bolsonaro sabe disso, sabe? Eles têm algum poder de reação ainda? Tem. Através da lei? Sim. Eu não estou propondo nada fora da lei. O que eu falo é dentro da lei. Calma aí que eu me perdi um pouco aqui. Eu acho que o Bolsonaro não vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar quieto até o Lula assumir e vai se recolher. Vai para outro, vai, sei lá. A gente está com várias opções na mesa. De verdade, isso não é viagem. O Bolsonaro sabe das coisas com toda certeza. Ele sabe que a esquerda não está de brincadeira para prendê-lo e fazer a família dele sofrer, com razão ou sem razão, não importa a razão. Sim, ele sabe, ele tem consciência disso. Bolsonaro sabe que vai ser preso. Isso é óbvio, né? O pessoal que apoiou ele sabe disso, sabe? Então, quem se elegeu na onda do Bolsonaro sabe disso, sabe? Eles têm algum poder de reação ainda? Tem. Através da lei? Sim. Eu não tô... Que lei? Agora eu quero saber. E você já me viram fazer isso aqui outras vezes. Vamos esperar ela falar alguma lei para dar ensejo à continuidade do mandato do Bolsonaro. Spoiler, não vai falar nenhuma. Propondo nada fora da lei, o que eu falo é dentro da lei. Existe isso. O risco a ser calculado é dele. Ele que tem que ver, porque ele também tem a condição de olhar o todo, Monark, porque ele sabe, por exemplo, ele teve acesso de coisas que eu não tenho em relação à segurança pública, de fato, dessas organizações criminosas, se de repente eles dessem tudo. Olha, a mulher não consegue concatenar uma ideia com começo, meio e fim, já perceberam, né? E vai oprimir o cidadão, vai colocar as armas deles. A gente não sabe. Não, deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam essa viagem que ela disse agora? Do Monark, porque ele sabe, por exemplo, ele teve acesso de coisas que eu não tenho em relação à segurança pública, de fato, dessas organizações criminosas, se de repente eles dessem tudo e vai oprimir o cidadão, vai Porra, minha filha, quem desse tudo para oprimir o cidadão foram os bolsonaristas. Os bolsonaristas que desceram dos prédios que eles moram e foram oprimir os cidadãos. Os bandidos bolsonaristas agrediram a polícia militar, agrediram a Polícia Rodoviária Federal, deram tiro na Polícia Rodoviária Federal, bateram com barra de ferro, tacaram cadeira, tacaram caminhão em cima de pessoas, impediram órgãos de chegar no local de transplante, impediram pessoas que tinham que fazer exames de chegar em exame. Teve menino que quase ficou cego, teve filha que não conseguiu encontrar a mãe antes dela morrer. Esses são os bandidos. Aí, esses outros bandidos que você está falando que você tem medo de descer do morro, os traficantes das favelas, que é só nisso que os bolsonaros pensam, se eles tivessem um mínimo de politização, que eles não possuem nenhuma, eles já teriam criado um partido próprio, inclusive, porque eles não precisam de estrutura de outros partidos, porque as favelas têm muita gente, eles têm muita infiltração, eles já teriam feito isso. Nunca fizeram. Eles não são lulistas, eles não apoiam Lula, eles não são de esquerda, eles são dinheiristas, eles querem comprar um tênis novo, cordão de ouro e ir pro baile funk no fim de semana, só isso. Colocar as armas deles, a gente não sabe, essa noção eu não tenho, eu suponho que realmente a gente está muito perdido mas se nisso. Tem esse risco... Olha, porque aqui ela está querendo dizer que o Bolsonaro não vai fazer nada, porque se ele fizer, a esquerda vai fazer um golpe armado. Meu Deus, a esquerda malvadona. Pô, pelo amor de Deus. A Dilma foi impeachmentada. O Lula foi preso. Não aconteceu porra nenhuma. Volta para a realidade. Tipo, haver um golpe paralelo do crime sobre o Estado? Isso já existe. Porque... Não, mas aí que ele não pode só... Isso já existe. Cara, é uma desconexão com a realidade que chega a ser formidável de observar, cara. Isso já existe. Olha só, vamos ver de novo. Do crime sobre esse risco de tipo, haver um golpe paralelo do crime sobre o Estado? Isso já existe. Porque... Não, mas aí que ele não pode só ficar quieto. E ela até gosta de ser interrompida. Ela gosta de ser interrompida. Porque as ideias dela não têm começo, meio e fim. Então, se ela falar duas palavras e ele interromper ela, para ela tá perfeito. Pô, aí que ele tem que falar assim, mano.
Olha, eu não vai, sei o que vai, né? falta, porque apoio popular para uma certa parcela da população considerável existe. Apoio popular para uma certa parcela considerável da população. Cara, o Monark se casa com essa menina, cara, porque ela é muito parecida com você. Vocês têm um cérebro que não funciona igual. De gente duvidando do processo eleitoral, pode chamar de golpista, colocar o rótulo que quiser, mas é fato consumado e podem até pegar no nosso pessoal, não importa, mas é. Pô, ó, duvidar é fácil, pô. É fácil duvidar. Falar é fácil. Duvidar é falar. Falar é fácil. Eu posso falar assim, olha, eu ganharia do atual campeão dos pesos pesados do UFC. Eu acho que eu ganharia. Eu vou ganhar? Não vou. Você pode falar que você duvida do processo eleitoral, mas você vai ter que provar. Não tem prova. Simples assim. É uma Quem tem verdade. cérebro acredita que as eleições Exatamente. foram feitas de forma limpa. É. Como é que é? Só não importa, mas é Ninguém uma que tem verdade. cérebro acredita que as eleições Exatamente. foram feitas de forma limpa. É. Pô, ninguém que tem cérebro acredita que as eleições foram feitas de forma limpa. Pô, Monark, tu tá pedindo pra ser preso, meu filho. Xandão, bota uma algema nesse menino, por favor. Com Se censura eu rolando, fosse porra. eleitoral, Censura? Censura rolando? Quando o Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional contra o Felipe Neto, porque o Felipe Neto chamou ele de genocida, aí nenhum bolsonarista falou nada. Né? Quando uma mulher passou na rua de carro e mandou o Bolsonaro tomar no cu, ele mandou a polícia rodoviária ir atrás da mulher para prender ela, aí não é censura não. Né? Mas aí se vocês tentam subverter a ordem democrática, aí é censura, né? Quem vai tomar no seu cu? do Lula e petista, eu estaria super desconfortável, porque está muito claro que o sistema em si quer o Alckmin, e quer o Lula. Então eu não sei aí que você está confortável. Você devia se juntar com a gente nesse Cara, o sistema em si, ele não quer o Lula, ele quer o Alckmin. Caralho, análise política tirada diretamente do toba, irmão. Caralho, essas pessoas se reúnem, elas usam algum tipo de substância, ou talvez nem usem, o que é pior ainda, né? Se você tiver sob efeito de alguma substância, eu acho que é até perdoável você ter esse tipo de pensamento. Mas, porque o sistema, ele quer o Alckmin. Eu baseei isso aqui, eu caguei agora na privada, o meu cocô me disse. Porra, garota. Mas eles não vão, eles tá são bom, burros. mas fica o convite, vai que... Ele vai ter que esperar o Lula sair de cena, o Alckmin assumir, começar a passar um monte de coisa que eles não gostam. Porque o Alckmin era o inimigo deles. Era o cara que fazia oposição, só que não, né? Sim, só que o sistema se uniu. Muito bom, cara. O Alckmin que era o inimigo deles, que ele fazia oposição, mas só que não. Caralho, eu preciso ouvir essa frase de novo. É muito bom isso. Né? Aí a gente vê tudo isso na mesa. Então, existe uma razão. Tá passando muito porque o Alckmin era o inimigo deles. Era o cara que fazia oposição, só que não, né? Sim, só que... Não é possível isso, cara. Não é possível, irmão. Não é possível isso, cara. O Alckmin, ele fazia a oposição dele, que ele fazia oposição, mas só que não. Cara, que é a Bela e Belinha adulta. O sistema se uniu, né? Aí a gente vê tudo isso na mesa. Então, existe uma reação. Se nada disso acontecer, e muita gente fala, é diplomação, não diplomação, é uma situação jurídica antes da diplomação, depois é outra situação, isso é irrelevante. Mas, no fundo, se quiser acontecer, depende, não é mais assim. Eles ficaram mal acostumados. A gente, como cidadão, a gente chegava para um parlamentar e falava assim, olha, você tem que entrar com tal artigo, fazer tal coisa. Todo mundo, isso é ponto positivo, o cidadão aprendeu mais sobre lei, sobre cidadania, mas é ruim, porque os caras ficam acomodados, você dá a letra para o cara fazer, é o trabalho dele, ele tem um assessor parlamentar. Ele tinha que ser o líder desses movimentos, não o seguidor. Então, tudo acovardado, falando, mas se eu for para frente, eu vou ser preso. Justamente, porra, porque eles sabem que é crime o que vocês estão fazendo. Verdade. É verdade, mas tá. Eles estão lá para isso também, Monark.
Pô, pra quê? Pra ser preso por causa de um bando de doido? Então não, filha. Eles querem ganhar o deles aí, ó, viajar no fim de semana. É esse Mas- preço. Eles estão lá pra ganhar dinheiro, pô. Eles Então, estão aí lá nessa hora que Aí, ó, cara, o Monarca é mais inteligente que ela. você separa pra ter a o joio aposentadoria do trigo, meninos de, né, de Eu não sei se tem garotos. trigo nessa plantação, Também viu? não sei. A história recente nos dirá, né? Sim. Porque a gente vai poder, eu vou conectar com força, mesmo correndo o risco de ser, a gente já sabe, tá? Já tá sendo, Já tá sendo, sendo exatamente. punida, né? Já. Eu trabalhava na Jovem Pan. Pode Eu crer? fui tirada do É óbvio que ela trabalhava na Jovem Pan. É óbvio, porra. É óbvio, caralho. Sendo, já tá sendo, exatamente. punida, né? Já. Eu trabalhava na Jovem Pan. Pode Eu fui crer? tirada do ar, Pode crer? porque eu estava explicando o que me foi perguntado sobre a lei. Pode crer? Eu não estava falando nenhuma barbaridade. E olha que eu sei que tem gente lá que fala, sem dar nomes, mas assim, E eu acho que você deveria poder Olha, vítima de perseguição na Jovem Pan. falar barbaridades. Acho que não, mas é liberdade não de é, expressão. nem é meu papel, porque eu não me considero uma maluca, assim. Eu Tá, falo que com bom, né? Ninguém- muita coisa. Não, tem gente que gosta de ser malucão. Eu não. Entendi, Minha entendi. parada é Bom, ser eu já falei legalista. uma frase aí, né? Não posso falar nada de ninguém. É. Eu A falei, sou mais legalista, doido que legalista vocês, que não então já me falou orgulhei nenhuma de ser lei maluco, até já. agora. Então tá bom. Desculpa, Lugar de- peço perdão. Você já tem seu lugar de fala garantido. De maluquice, tem muita gente que me considera Você maluco. tá na cota de maluco. É, sim, com Entendi. certeza. É semi-inimputável. Tem muita gente que me considera maluco, cara. Só porque eu defendi o nazismo, porra. Eu defendi que a pessoa pode ter material de erótico de criança armazenado, cara. Mas não só acha que eu sou maluco, não. Você é criminoso. Você não é maluco, não. Você é criminoso. Como? Sim. Não posso Entendeu, ter que... gente? Se eu for preso, por favor, me ponha numa cela tá tipo índio. acolchoada. Índio é assim, né? Pela legislação brasileira é assim. Ah, é? É. Ele é inimputável? Depende, mas tem uma legislação de 1973 que considera o índio inimputável. Então, Que é a primeira vez que ela falou uma lei e ela não tem nada a ver com o assunto. Ela falou inimputável. Ela pensou que inimputável. Qual foi a primeira coisa que veio na cabeça dela? Uma legislação do índio. O que o índio tem a ver com o assunto? Nada. tudo que o índio faz, ele não pode ser responsabilizado. Caralho. Aí, Por isso que tá cheio de índio lá com os manifestantes, hein? quando veio a Constituição de 1988, falaram, será que a gente não está exagerando? Mas aí deram bastante acesso para o índio ter direito na justiça, o que eu acho muito positivo. Claro, Só que, assim, essas discussões, que é uma discussão muito paralela, mas é importante para o momento que a gente está vivendo, na verdade, quem se importa mesmo com o índio e indígena, porque vão reclamar do termo, mas a própria legislação fala índio e fala indígena, então estou usando os dois termos que tem na legislação. Mas índio, o índio lá, quem se importa tem que ouvir os caras, o que eles querem, porque tem diversas etnias. Caralho, como que ela mudou o assunto pra falar dos índios do nada, irmão? Eu tô fascinado por essa mulher, cara. Ela não consegue somar 5 frases pra formar uma ideia. E cada um quer uma coisa. Então, assim, não dá para você falar colocar tudo no mesmo de balaio. novo, Barroso, falar, porque os índios querem isso. Não, cara, vai ver o que eles querem, porque muitos querem entrar pro mercado, quer capitalismo, quer iPhone e acabou, né? Os que estão agora em Brasília fazendo querem movimento, preservar a cultura deles também, sim, mas que com melhor direito. forma de preservar a cultura se você tiver um puta de um iPhone gravando suas canções indígenas. E ele que tem que saber, Monark, que não somos nós, que arrogância é essa? Claro. Você chegar lá e falar, o cara é isso, o cara é aquilo. Sim. Eles têm uma série de tradição. A gente E agora, pô, essa mulher é good vibes, hein, cara? Pô, Bolsominion good vibes. Meu Deus do céu. Odeio good vibes, odeio Bolsominion. resolveu preservar, ainda bem, que seja mantido, mas não quando vale para o meu interesse, ou para minha claque, ou para o meu, sei lá, minha corrente ideológica. Acabou, mantém, né? Ser tradicionalista nisso, conserva a cultura deles. Por exemplo, na China, você apontou um problema, um dos grandes problemas da China que eu vejo é isso, você tem uma junção de várias pessoas que um país milenar de vários tipos de cultura dentro daquilo tudo, onde vem um Estado comunista chinês, PCC, chinês, que quer igualar todo mundo. Não tem nada mais belo do que você ter essa multiplicidade de culturas. E o Brasil... Caralho, porra, é o maior caô do mundo. Esse bagulho que o Partido Comunista Chinês quer igualar todo mundo. Porra nenhuma, você quer dar igualdade de oportunidade. Sua aproximação. Porra. Ela é uma pessoa por aproximação. Você sabe quando você pergunta pra alguém e fala crédito ou débito? A pessoa fala assim, aproximação. É ela. Do nada começou a falar de índio do Partido Comunista Chinês, que a diferença é dela, porque lá na China, o Partido Comunista Chinês quer que todo mundo seja igual, porra, loucona.
Brasil é feito assim, não é só de indígena. Você Sim, pegar sim. o cara do norte é diferente do cara do sul, Pra caralho. de bairro. Sim, sim. São Paulo aqui. Deve- É isso, você acha que na China é como? Você acha que na China é como, minha filha? Você acha que é todo mundo igual? Falei, eu morava aqui do lado. Sim, sim. Isso aqui é um tipo de bairrismo. Uhum. Você pega aqui, as pessoas são queridas. Onde eu moro lá na Zona Sul, o pessoal não me dá bom dia. Entendeu? Tem diferença. Tem os caras da. E aí na China não é assim, não. Na China é todo mundo igual. De um bairro pro outro, todo mundo fala igual. Você passa a pessoa fala, a pessoa vai falar igualzinho, igualzinho. É porque tem um drone do Partido Chinês na sua cabeça e tá mandando exatamente o que você faz. Se você fizer diferente, vai explodir. Do Moema, tem um monte de coisa, né? Não, mas a gente precisa entender o que é o Brasil. Eu não gosto. Por que eu sou otimista? Porque eu acho que o brasileiro. Caralho, ela tá falando dos índios, passou pro Partido Comunista Chinês e agora tá falando que a gente precisa entender o que é o Brasil. Ela falou do bairro que ela mora e agora tá falando que a gente precisa entender o Brasil. Vamos observar pra onde que ela vai. De certa forma, despertou para tudo isso. E chegou à conclusão que ele tem um certo poder, principalmente de cobrar. Cobrar político. Tem que cobrar. Cobrar quem está no setor público. Ela acabou de falar ainda há pouco que, pô, se a gente chega com tudo pronto pro vereador, pro vereador não, pro deputado, pro político ali, não é bom, porque ele fica mal acostumado. Agora falou que tem que cobrar. Aquele funcionário público que está atrás de um balcão, que nem te olha na cara, ele está errado. Sim. E você, como indivíduo, você tem que cobrar e você está correto. Uhum. Você tem que cobrar. Porra, essa é aquela pessoa que chega na repartição pública e acha que está entrando no McDonald's. Não, você está numa repartição pública, minha filha. Você está ali para ser atendida por um profissional técnico, não é por atendente do McDonald's, tem que ficar sorrindo para você não, cara. Delegado, você tem que cobrar o perito criminal, ir para cima. As pessoas devem fazer um bom trabalho, mas simpatia não, né? Porque os caras são do serviço público. Quem não quiser vai para iniciativa privada e aí fica lá questionando se está certo ou está errado. Tá falando isso, daqui a pouco tá virando política. Daqui a pouco tá se candidatando. A maioria das vezes é o contrário. É o contrário. Te trata como mas merda. A gente precisa pegar isso como direito e entender que isso vale para todo mundo.